pessoal, meu nome é Francismaine Santana, sou nutricionista formada pela Universidade Federal de Sergipe e técnica em alimentos formada pelo Instituto Federal de Sergipe. Vou falar um pouco para vocês hoje sobre as orientações nutricionais no diabetes mellitus. A terapia nutricional no diabetes mellitus tem como objetivo principal promover mudança no hábito alimentar desse paciente que vise um controle metabólico adequado, o que por sua vez reduz o risco das complicações que estão associadas ao diabetes mellitus. Então, a alimentação e o exercício físico, por sua vez, são os pilares para o tratamento desse paciente diabético. Alguns objetivos específicos que podem ser citados também da terapia nutricional são o controle glicêmico, o controle dos níveis lipídicos, o controle do peso do paciente e também a diminuição do risco dessas complicações metabólicas que podem vir a ocorrer, como, por exemplo, a nefropatia diabética, as complicações microvasculares também que estão relacionadas, o aumento da pressão arterial e as dislipidemias. É importante citar também que a gente deve levar em consideração o prazer da alimentação que esse paciente tem, mesmo sabendo que ele tem limitações e restrições alimentares. E diante disso, devemos elaborar um planejamento alimentar individualizado para esse paciente, levando em consideração as suas características bioquímicas, o seu contexto social e cultural também presente. Outra observação importante a ser citada é que o paciente que tem o diabetes mellitus do tipo 1 deve ter o seu planejamento alimentar ajustado de acordo com a insulinoterapia e também com o uso de medicamentos orais. E o do diabetes mellitus tipo 2, nós levamos em consideração também as recomendações para a população em geral. A terapia nutricional no diabetes mellitus é importante que a gente observe todos os macronutrientes e também os micronutrientes. Os carboidratos, as proteínas, as gorduras, as vitaminas, os sais minerais e a água. Não é só o carboidrato que é importante que tenha-se um controle, mas sim todos os nutrientes, ou seja, todo o contexto da alimentação do paciente. Iniciando pelos carboidratos, é um nutriente que merece uma atenção especial, no caso do paciente diabético, por ele representar uma alteração direta na glicemia quando o paciente ingere um alimento fonte de carboidrato. No entanto, é importante destacar também que a elevação da glicemia ela depende de vários fatores, como, por exemplo, a quantidade de carboidrato que foi ingerida, a qualidade desse carboidrato, que é o que eu vou falar mais à frente, a natureza do amido, o tipo de preparação, a maturação, o grau de processamento do alimento e se esse alimento foi ingerido junto com outro nutriente, ou seja, se o paciente ingeriu uma fonte de carboidrato com uma fonte de proteína ou com uma fonte de lipídio, ao mesmo tempo a resposta glicêmica vai ser diferenciada. Diante disso, há uma classificação importante a ser citada, que é a diferença do carboidrato simples para o carboidrato complexo. Os carboidratos simples, que podem ser exemplificados pelas imagens que vocês estão vendo, açúcar, pão, mel, bolo, refrigerante, são aqueles carboidratos que, quando o paciente ingere, ele é rapidamente digerido e rapidamente absorvido, e com isso ele causa um pico insulinêmico mais rápido e mais abrupto. Esses picos insulinêmicos não são desejáveis, porque eles acabam contribuindo para o ganho de peso e também porque o paciente logo fica com fome. Ele não se sente saciado com a ingestão do carboidrato simples. Já os carboidratos complexos, que podem ser visualizados pela macaxeira, batata doce, inhame e grãos integrais e também pela aveia, eles têm uma resposta insulinêmica mais gradativa, o que por sua vez promove maior saciedade para o paciente e também ele não provoca esses picos insulinêmicos abruptos que não são desejáveis. Por isso, esses são os que a gente deve mais recomendar para que o paciente coloque em sua alimentação. Outra dúvida frequente é no caso da relação entre o açúcar e o adoçante. Para o paciente diabético, recomenda-se que ele utilize o adoçante, sendo que os adoçantes eles podem ser divididos entre naturais e artificiais. Os adoçantes naturais, também conhecidos como polióis, eles são derivados de açúcares. Pode ser citado o sorbitol, o manitol, a frutose e a estévia. Os artificiais, que não possuem calorias, podemos citar a sacarina, o ciclamato, o aspartame, a sucralose e o acesulfame. É importante destacar que cada adoçante ele deve passar por um processo para que ele seja aprovado pela FDA, para que seja comercializado e utilizado pela população.
Porém, o seu uso ele deve ser realizado com cautela, não se pode ficar consumindo aleatoriamente. Cada tipo de adoçante ele possui uma recomendação que se chama de ingestão diária aceitável, que é de miligrama por quilo de peso corporal. E essa recomendação deve ser levada em consideração e não deve ser ultrapassada, porque pode prejudicar também a saúde do paciente. Dentre esses adoçantes citados, o mais recomendado atualmente é o stevia, que ele é derivado de uma planta que passa por um processo de extração e retira-se o açúcar. E outra dúvida também frequente da população é em relação aos tipos de açúcares. Nós podemos ver o açúcar refinado, o açúcar demerara e o açúcar mascavo. Qual é a diferença entre eles? A diferença é que o açúcar branco, o refinado, ele passa por um maior processamento industrial. Com isso, ele acaba perdendo um pouco das vitaminas e dos sais minerais presentes em sua composição. Já o mascavo e o demerara, por não passar por esse tipo de processamento, ele também acaba ficando com uma coloração mais escurecida, ele retém um pouco mais de vitaminas e de sais minerais. No entanto, dos três tipos, todos os tipos são açúcares e vão ter a mesma resposta glicêmica no organismo. Por isso que, seja ele refinado, seja ele demerara ou seja ele mascavo, o ideal é que a pessoa não adoce. O diabético ele deve apenas utilizar o adoçante, não deve fazer uso de açúcar. Mas, seja adoçante ou seja açúcar, o ideal é que a pessoa não adoce, evite ficar adoçando as preparações, que a gente oriente o paciente a cada vez mais ir reduzindo a quantidade de açúcar que ele coloca. Se ele é acostumado a colocar 1, 2 colheres de açúcar, ou se ele é acostumado a colocar sempre um pouquinho de adoçante no café ou no suco, que a gente oriente a ele ir reduzindo cada vez mais e educando o paladar a menos açúcar, seja açúcar ou seja adoçante, como eu expliquei. O ideal é não adoçar, sempre reduzir ao máximo essa ingestão de açúcar, porque a literatura já aponta a associação entre ingestão de açúcar e ganho de peso, o que para o indivíduo diabético também não é adequado, não só para o diabético, como para qualquer pessoa da população em geral. Uma consideração importante a fazer é que, às vezes, o paciente pega um rótulo de um alimento, de um produto, e lá tem escrito que é sem açúcar. No entanto, é importante educar também que o açúcar ele apresenta vários nomes diferenciados no rótulo do produto. Se a gente for olhar atrás a lista de ingredientes, vamos ver lá vários nomes que são açúcar, são carboidratos e o paciente deve ter uma cautela em relação a isso. Como, por exemplo, glicose, xarope de milho, frutose, dextrose, xarope de malte, açúcar invertido, maltodextrina também. Então, todos esses são açúcares. Então, é importante que a gente oriente o paciente, que mostre a ele que todos esses tipos de nomes que eles veem lá são diferentes, mas são açúcar também. E é importante destacar também que o primeiro ingrediente que vem na lista de ingredientes é aquele que tem maior composição no produto. Então, às vezes, o paciente vai, consome um alimento, procura lá, tem dizendo que não tem açúcar, mas o primeiro ingrediente da lista é maltodextrina, por exemplo. Então, ali é um alimento fonte de carboidrato, porque a maltodextrina é um tipo de açúcar, um carboidrato. Além disso, ele acaba sendo o primeiro da lista. Então, significa que ele tem uma maior quantidade naquele produto. Outra dúvida recorrente em relação à terapia nutricional no diabetes mellitus é a questão do índice glicêmico e carga glicêmica, onde é recomendado que o paciente diabético faça uso, em sua maioria, de alimentos com baixo índice glicêmico. Primeiro, o que é índice glicêmico? O índice glicêmico é uma medida que ela baseia na resposta glicêmica de um dado alimento quando comparado com o pão branco ou com uma solução de glicose. Então, alguns alimentos têm uma baixa resposta glicêmica, são aqueles alimentos de baixo índice glicêmico, como, por exemplo, o leite integral, grão de bico, maçã, iogurte. Alguns têm médio índice glicêmico, como inhame, arroz, uva passa, e outros têm um alto índice glicêmico, como, por exemplo, a tapioca, o pão francês, a melancia e os flocos de milho. No entanto, a gente deve destacar também que não se deve olhar apenas o índice glicêmico, mas sim também a carga glicêmica. O que é essa carga glicêmica? É a quantidade de carboidrato consumido naquela porção pelo paciente, levando em consideração o índice glicêmico dividido por 100. Ou seja, eu vou olhar a porção que a pessoa consumiu e vou olhar o índice glicêmico daquele alimento. Vou fazer uma relação e ver qual foi a carga glicêmica que aquela pessoa consumiu naquela refeição. Eu vou mostrar um exemplo melhor. Por exemplo,
se o paciente consumir uma fatia média de melancia, 120 gramas. Se a gente for olhar na tabela de índice glicêmico, a melancia ela tem um índice glicêmico considerado alto. Aí, às vezes, acabam surgindo alguns mitos de que o paciente diabético não pode comer fruta, que ele não pode comer nada disso porque vai acabar afetando a glicemia e causar um mal a ele. Mas não é bem assim, nós temos que analisar. Então, se esse paciente consome uma fatia média de melancia, que tem um índice glicêmico considerado alto, porém, quando eu aplico o conceito da carga glicêmica, eu vejo que 72 é o índice glicêmico da melancia, vezes a quantidade de carboidrato presente em 120 gramas de melancia, que é 6,9, cerca de 7 gramas de carbo em uma fatia, dividido por 100, eu chego a uma carga glicêmica de 5. Uma carga glicêmica de 5 é considerada baixa, como a gente pode ver pela tabela. Abaixo de 10 é considerado baixa, de 11 a 19 moderada, acima de 20 alta. Então, uma fatia média de melancia não é ela que vai causar um prejuízo ou vai causar uma resposta tão abrupta na glicemia do paciente que vai causar um mal à saúde dele. Então, nós temos que ter um pouco de cautela e analisar sempre a quantidade que a pessoa está consumindo. Não é que o diabético não pode consumir fruta que ele vai ficar sem consumir, mas a quantidade que ele está consumindo. Tudo sempre em equilíbrio, né? Na nutrição nós temos que estar sempre equilibrando e moderando, seja qual for o alimento que aquela pessoa está consumindo. Bom, em relação aos outros nutrientes, as proteínas, por sua vez, para o paciente diabético, seguimos as recomendações para a população em geral. Geralmente é de 15 a 20% do valor energético total que aquela pessoa ingere durante o dia, que é advindo de proteína. Recomendamos, né, em sua maioria, que a pessoa consuma boas fontes de proteína, também insira leguminosas em suas refeições e apenas caso o paciente tenha nefropatia diabética, é que, a depender do grau do avanço da doença renal, que essa proteína deve ser mais monitorada em sua alimentação. Em relação aos lipídios, o consenso da Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda-se que, para as gorduras, nós orientarmos as pessoas a consumirem o padrão da dieta mediterrânea ou dieta DASH. Que padrão é esse? É aquele padrão onde a gente orienta que a pessoa diminua o consumo de ácidos graxos saturados ou trans e colesterol, que são aqueles presentes nas carnes gordas, na manteiga, no bacon e naqueles produtos industrializados. E que ela aumente o consumo das gorduras consideradas boas e saudáveis, que são os ácidos graxos mono e poliinsaturados, onde eles estão presentes nas castanhas, no azeite de oliva, no abacate e nesses tipos de alimentos. Então, recomenda-se, e também nos peixes. É importante destacar também a presença do ômega 3, que por sua vez ele possui propriedade anti-inflamatória e que também a literatura aponta que ele é benéfico para o paciente portador de diabetes mellitus. O ômega 3 pode ser encontrado naqueles peixes de águas frias e profundas, como por exemplo, sardinha, salmão, arenque e também a fonte de origem vegetal, a linhaça. É importante orientar também ao paciente que quando ele for consumir a linhaça, ele triture na hora que for consumir, evite comprar aquelas que já vêm trituradas porque acaba oxidando alguns nutrientes presentes, então o ideal é a pessoa comprar a semente de linhaça e triturar na hora que for consumir, e adicionar as preparações. Em relação às fibras, são importantíssimas também no manejo da terapia nutricional, porque as evidências já apontam um papel muito importante da fibra no controle glicêmico e também na redução da hipercolesterolemia, e principalmente as fibras solúveis. Então, recomenda-se que o paciente ele aumente essas porções de fibras durante o dia dele, sendo que onde estão presentes as fibras? Nas frutas, nas hortaliças, nas leguminosas, nos grãos integrais. A aveia, principalmente, também é uma boa fonte de fibra pela beta-glucana, que apresenta também alguma relação com o controle glicêmico. É recomendável que o paciente faça uso sempre dessas fibras. E destaca-se também que, quando o paciente tem esse consumo de fibras, ele também ingira água, né? Recomenda-se também que ele tenha um consumo adequado de água, uma ingestão hídrica adequada, para que evite um quadro de constipação intestinal. Em relação aos micronutrientes, geralmente nós podemos encontrar deficiências de vitaminas e sais minerais em pacientes diabéticos. Portanto, nós devemos sempre orientar que aquele paciente consuma
tanto frutas quanto hortaliças, pois os micronutrientes eles desempenham papéis essenciais em vários ciclos metabólicos do nosso organismo. E, em especial, para o paciente portador de diabéticos, alguns micronutrientes nós chamamos de insulinomiméticos. O que seria isso? São aqueles micronutrientes que apresentam ação semelhante à insulina, ou seja, eles regulam de alguma forma o controle glicêmico, ativando algumas proteínas-chave que acabam fazendo parte da entrada da glicose na célula, como, por exemplo, o cromo, o magnésio, o zinco e o potássio. E alguns alimentos que a gente pode orientar esse paciente a inserir na alimentação dele, que são fontes de algum destes micronutrientes que eu citei, são o fígado, por exemplo, fígado, tomate, banana, as leguminosas também. Todos esses a gente deve orientar que o paciente coloque em sua alimentação, claro, sempre respeitando suas preferências e a sua individualidade biológica. Os antioxidantes também é muito importante citar, né, visto a sua ação no combate aos radicais livres, e estudos têm apontado também uma relação positiva do consumo de cacau e também do consumo de canela em pó, com a propriedade antioxidante sendo positiva para o paciente diabético. E, além disso, também frutas ricas em vitamina C também apresentam esse papel antioxidante, como, por exemplo, goiaba, kiwi, morango, laranja, limão, acerola. Também tem outros alimentos que apresentam compostos bioativos, como os flavonoides, por exemplo, presentes nas uvas, que nós podemos orientar no suco integral de uva também, que são fontes desses compostos antioxidantes, que também são benéficos para o paciente diabético e devem ser orientados a fazer parte da sua alimentação. Outro ponto importante a ser citado em relação às bebidas alcoólicas. Em relação ao álcool, deve ser desencorajado o seu consumo para o paciente diabético. No entanto, caso o paciente faça uso de bebida alcoólica, nós devemos orientar que, quando ele for ingerir a bebida alcoólica, que ele sempre faça junto da ingestão de algum alimento, para que o dano à glicemia seja minimizado. Mas é sempre importante alertar que o consumo de bebida alcoólica favorece o aumento dos triglicérides desse paciente, pode provocar uma reação hipoglicêmica também, e também ele apresenta calorias vazias, que não vão ser benéficas para o paciente, e ainda mais uma pessoa que está precisando fazer um tratamento e um controle glicêmico mais complicado. É importante destacar que há uma recomendação também que, quando o paciente faça uso dessas bebidas, ele não ultrapasse, sendo que para mulheres é a ingestão de 1 dose e para homens até 2 doses. Como é que se traduz em quantidades? Uma dose representa cerca de 150 ml de vinho, que é uma taça, uma lata pequena de cerveja, que é cerca de 360 ml, e 45 ml de bebida destilada, como vodka, por exemplo. Ou seja, até uma para mulheres e até 2 no máximo para homens. São as recomendações em quantidades. Mas, como eu falei, é sempre importante orientar o paciente sobre esse consumo e ser monitorado. Essa tabela ela resume um pouco da composição nutricional de um plano alimentar indicado para indivíduos com diabetes mellitus. Ela é proveniente da Sociedade Brasileira de Diabetes, a versão mais recente deste ano de 2018, onde nós podemos ver que os carboidratos geralmente fazem parte de 45% a 60% do valor energético total. Dietas com muito baixo carboidrato devem ser evitadas também. O consumo de sacarose é em até 5%. Consumo de frutose, não se recomenda sua adição aos alimentos. O paciente ele vai consumir a frutose, no caso, a presente natural nas frutas, não aquela advinda das bebidas adoçadas artificialmente, que são industrializados e devem ser evitados, e também são fontes de açúcares simples, como eu falei anteriormente, que apresentam um pico insulínico e não é adequado e desejável ao paciente. A fibra alimentar, como podemos ver, é cerca de 30 a 50 gramas ao dia para o paciente de diabetes mellitus tipo 2. A gordura total de 20 a 35% do VET, como eu falei, dando preferência aos ácidos graxos poli e monoinsaturados, que são consideradas as gorduras boas, e evitando os ácidos graxos saturados, trans e colesterol. A proteína, de 15 a 20% do VET, como eu falei, caso o paciente tenha alguma nefropatia que deve ser averiguado e acompanhado. E em relação aos micronutrientes, o consumo de vitaminas e minerais seguem as recomendações da população sem diabetes, né, segundo as ingestões dietéticas de referência, e o sódio até 2.000 miligramas, sendo que também é importante orientar esse paciente sobre o consumo de sal, que ele não deve também consumir em excesso.
Importante destacar também que o paciente ele pode atingir as recomendações de vitaminas e minerais por uma ingestão adequada de frutas e de hortaliças, sendo que não é indicado orientá-lo a fazer uso de suplementação, a menos que seja necessário com a orientação de um profissional que tenha avaliado ele e achado conveniente, certo? Em resumo, diante de tudo que foi colocado, como nós podemos orientar esse paciente diabético? Primeira coisa, orientá-lo que ele dê preferência aos alimentos in natura e evite os industrializados, que são chamados também de ultraprocessados. Porque esses alimentos in natura é uma recomendação que nós devemos dar à população em geral, não só ao paciente diabético. Os alimentos in natura são aqueles que apresentam uma composição nutricional mais adequada, mais balanceada e são aqueles que trazem os benefícios à nossa saúde. Outra coisa importante, como eu falei, é aumentar o consumo de fibras devido à sua ação no controle glicêmico e também na diminuição do colesterol, e também a fibra auxilia no trânsito intestinal. Ele pode aumentar esse consumo de fibras consumindo mais frutas, mais hortaliças, aveia, leguminosas e grãos integrais, como arroz, por exemplo. Ele deve consumir sempre cerca de 2 a 4 porções de frutas ao dia. Se é aquele paciente que não consome nenhuma, podemos orientá-lo a comer pelo menos 2, uma de manhã, uma após o almoço. O ideal é que ele consuma no mínimo 2, mas de 2 a 4, e todos os dias. Sendo que, dentre essas, uma deve ser uma fonte cítrica, como laranja, acerola, kiwi, goiaba, por exemplo. E também que ele não consuma essa fruta sozinha, que ele associe a outro alimento. E, de preferência, ele consuma essa fruta com casca ou bagaço, porque assim preserva um pouco mais o aporte da fibra daquela fruta. E aí esse paciente ele pode colocar essa fruta como uma opção de lanche, por exemplo. Ele pode consumir a fruta com o iogurte, colocar um cacau em pó por cima, que é antioxidante, como eu falei, já é uma opção de lanche da tarde, por exemplo. A goiaba, a acerola, o kiwi ou a laranja, ou uma banana, por exemplo, com cacau, com iogurte, já é uma opção de lanche para aquele paciente. E saudável. Consumir diariamente também verduras e legumes, por também serem fontes de vitaminas, sais minerais e fibras. Orientar que ele também procure fazer frequentemente o uso de farelos de trigo, farelos de aveia e de linhaça, que também apresentam essa associação com o melhor controle glicêmico. Preferir as preparações grelhadas, assadas ou cozidas no vapor. Em relação ao consumo de peixe, também orientar que esse paciente coloque no mínimo 2 vezes na semana, por ser também uma boa fonte de ácidos graxos. E em relação à carne bovina, quando ele for consumir, que ele não deve estar consumindo sempre também, que ele prefira aqueles cortes mais magros, como por exemplo patinho, maminha, músculo, lagarto, filé, coxão duro e coxão mole, certo? Que são os mais magros. Os mais gordos apresentam um teor de ácido graxo saturado mais elevado, que também não é tão adequado para esse paciente. Como eu falei também, já moderar o consumo de sal e ao invés de ele ficar utilizando mais sal, que ele prefira os temperos mais naturais, como por exemplo o açafrão, alho, cebolinha, salsa, orégano. É importante destacar a presença do açafrão, que a literatura já tem apontado uma potente ação do açafrão como um antioxidante e que também faz bem para a memória. E esse açafrão ele pode ser adicionado no arroz, pode ser adicionado em uma carne, em uma sopa que aquela pessoa faça, em uma tapioca pode ser adicionado também. Então, nós podemos colocá-lo de diversas maneiras na nossa alimentação e é um tempero saudável também e benéfico. Outra orientação que a gente sempre gosta de dar para os pacientes diabéticos é quando for fazer o cuscuz, né, que é um alimento muito regional, muito presente aqui na nossa cultura nordestina. Quando ele for fazer o cuscuz, que ele adicione algumas colheres de aveia em flocos. Por quê? O cuscuz é os flocos de milho, né? Ele acaba tendo uma resposta insulímica abrupta também, pelo tipo de carboidrato presente. Quando eu adiciono a aveia, que é uma fonte de fibra, eu acabo lentificando essa resposta glicêmica. Além disso, eu acabo aumentando o aporte de fibra e favorecendo a saciedade daquele paciente. Por isso, quando ele for consumir, quando ele molhar, no caso, né, a massa do cuscuz, for preparar, ele coloca algumas colheres de aveia, leva a cocção e depois que o cuscuz estiver pronto, ele vai consumir e a aveia fica meio que quase que escondida no cuscuz, quase não dá para perceber, não é muito perceptível o sabor dela no meio e é uma boa orientação para ficar colocando em prática no dia a dia.
Porém, é importante destacar também que não é todos os dias, que é para o paciente também estar consumindo cuscuz, que ele intercale com a macaxeira, com a batata doce, com o inhame, que são alimentos do carboidrato do tipo complexo, que são mais benéficos, certo? Quando ele for consumir o cuscuz, que ele adicione a aveia e aí ele vai associar com outro nutriente, um ovo cozido, um frango grelhado, e tudo isso acaba modelando a resposta glicêmica, sempre levando em consideração a individualidade do indivíduo. O que evitar? Os ultraprocessados, que são aqueles produtos que passam por vários processos na indústria, como salgadinhos de pacote, refrigerante, sorvete, biscoito, caldos prontos para consumo, bebidas adoçadas artificialmente, pois todos esses apresentam composição nutricional desbalanceada, são ricos em calorias vazias e não são benéficos para a nossa saúde. Evitar também carnes ricas em gordura e defumadas, como toucinho, bacon, língua, bucho, porque todos esses tipos de carnes também acabam tendo uma maior quantidade de sódio, o que também não é benéfico para esse paciente. E uma boa orientação também para dar ao paciente é que ele procure o Guia Alimentar para a população brasileira, né? O Guia Alimentar, a versão mais recente, lançada pelo Ministério da Saúde, foi em 2014, ele traz essas recomendações para a alimentação saudável para o público em geral, e ele traz também essa classificação de alimentos in natura, que são os que a gente deve preferir, e os ultraprocessados, que são aqueles que a gente deve evitar. Nós podemos baixá-lo facilmente em nosso celular, só é colocar lá Guia Alimentar para a População Brasileira, versão 2014, e lá tem também fotos com exemplos de pratos saudáveis e uma classificação de uma forma simplificada que a gente pode mostrar à população. E devemos, na verdade, orientá-los a olhar. E, para finalizar todo o contexto, a terapia nutricional no diabetes mellitus, como eu falei no início, ela visa promover uma alimentação balanceada. Essa alimentação ela deve ser ajustada individualmente, levando em consideração o contexto sociocultural que aquele paciente está inserido, as suas preferências alimentares, a sua individualidade bioquímica. E tudo isso permite ao indivíduo uma vida mais ativa e uma melhor qualidade. E diante disso, é também essencial destacar o trabalho da equipe multidisciplinar, onde cada profissional, no seu âmbito da área da saúde, vai orientar aquele paciente a ter melhores práticas, né, de vida e, com isso, vai promover a saúde daquele indivíduo e também da população em geral como um todo. E obrigada, pessoal, e os meus contatos estarão disponíveis caso alguém queira tirar alguma dúvida.